Lucas 10, 38 a 42. Indo eles em caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Seu Deus, glória seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer pelo que acabamos de ler, Senhor. Palavras do Senhor Jesus, que refletem igualmente uma ordem ao nosso coração. Nós muitas vezes, Senhor, ficamos inquietos e nos preocupamos com muitas coisas, mas somos convencidos pelo Senhor Jesus de que uma coisa só é necessária. E é isso que viemos, ó Deus, aprender de Ti nesta manhã. Fala, portanto, ó Deus, ao nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que aplica em nós a palavra que lemos. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se tomar assento, meu irmão e minha irmã. Tanto o Evangelho quanto o ministério do Senhor Jesus tem essa beleza prática de ser um ensino que, como a gente vem falando sempre, não fica só na teoria, não fica só no campo das ideias, mas tudo quanto o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e tudo quanto Ele fala a nós ainda hoje, reflete um desejo de Deus de transformar a vida da gente, no aqui e no agora, espelhando basicamente a salvação que nós vamos ter lá no dia em que nos encontrarmos com Jesus no céu. Como a gente sempre vem dizendo e nunca se cansando de dizer, a vida cristã não se trata de uma caminhada para o céu com o inferno dentro do peito, mas se trata de uma caminhada em que o céu já vem a nós, por meio de Cristo, por meio da sua graça, por meio da nossa fé, no fato de que Jesus é o Filho de Deus. E isso promove, ou deveria promover em nossos corações, um sossego, uma calma com as coisas, uma tranquilidade, um aparar dos excessos da vida, seja do excesso de passado, depressão, seja do excesso de presente, estresse, seja do excesso de futuro, ansiedade. A caminhada com Jesus é uma caminhada de aflições aqui e ali, mas a maneira da gente ser, o modus operandi, o desejo e o projeto de Deus para as nossas vidas é que no Filho de Deus nós tenhamos paz, nós tenhamos uma conduta, um pensamento, um sentimento, um reagir, um lidar com a vida que glorifique ao Senhor de tal forma que sejamos até pessoas reconhecidas por essa paz que vem do céu, que deveria ou deve governar nossa mente, o nosso coração todos os dias. Essa é a beleza prática do Evangelho. A gente não veio aqui se reunir para pensar coisas bonitas a respeito de Deus. Você e eu acordamos nesta manhã e viemos até aqui
porque entendemos que quando abrimos a palavra de Deus e ouvimos Deus falando pela palavra que Ele já nos deu, nós temos algo a ser transformado no nosso coração. Nós temos arestas que têm que ser aparadas. Nós temos um jeito inquieto de viver que precisa ser não só tratado, mas polido, transformado, mudado. E isso se dá não por um esforço nosso, mas pela graça divina e pelo fato de nós ouvirmos a palavra, aceitarmos como verdade e nos dispusermos a praticar também esta verdade. Porque Jesus, a vida com Jesus, não se trata de teoria, mas o Senhor é aquele que fala ao nosso íntimo, que é alguém que nos seus dias de ministério aqui na terra tinha a capacidade de reunir multidões e pregar para multidões mensagens incríveis a respeito do reino de Deus, ao ponto de multidões inteiras ficarem maravilhadas com o ensino de Jesus. Mas perceba, Jesus é essa mesma pessoa que tem a capacidade de entrar numa casa, para ficar ali e lidar com pessoas a quem ele amava, e com o mesmo poder e autoridade de falar para grandes concentrações, Jesus também fala intimamente, pessoalmente, a uma mulher que faz de tudo, que não mede esforços para querer agradá-lo. Aliás, é uma coisa bonita que a Bíblia traz para nós, é o fato de que os mais importantes sermões do Senhor Jesus foram pregados por uma pessoa só. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, é uma mensagem pregada para um homem dentro de casa à noite. O maior princípio de adoração, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, foi dito a uma mulher samaritana na beira de uma estrada. E uma mensagem que provoca todo discípulo do Senhor Jesus, a todo servo de Deus, a se aquietar, a valorizar a presença de Jesus, a perceber o que é mais importante para a sua vida, o que é essencial na vida com Cristo. É dito também dentro de uma casa onde duas irmãs estão ali, e elas têm uma coisa em comum: as duas amam ao Senhor Jesus. Uma delas faz questão de que Jesus se hospede ali, mas que tem duas grandes diferenças na sua maneira de lidar com a presença do Senhor Jesus, porque são bastante diferentes na sua personalidade. O nosso Senhor, nesse contexto, está se dirigindo a Jerusalém. Lá em Lucas 9, o Evangelho diz que Jesus toma uma decisão, e Lucas usa a palavra, a decisão intrépida, ousada, de ir a Jerusalém. O caminho da cruz está aberto. A reta final do ministério de Jesus começou. E a contagem regressiva, os passos finais para o nosso Salvador chegar à crucificação, já foram inaugurados. Jesus, então, ao se dirigir a Jerusalém, chega à aldeia de Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. E ele, junto com os seus discípulos, ele para no meio do caminho e conta uma das suas mais importantes parábolas, a parábola do bom samaritano. É a parábola do bom samaritano que enfatiza nada mais nada menos do que a segunda tábua da lei de Deus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É a mensagem dessa parábola. Após contar essa parábola, Jesus então chega a essa vila, a esse povoado que diz o verso 38, que nós vamos saber por meio de João,
tratar-se de Betânia, e ali, por um exemplo, por uma exortação, por um lidar com a vida de pessoas simples, Jesus vai enfatizar, não a segunda, mas a primeira tábua da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Diz o verso 38, que você acompanha comigo. E quando Jesus chega lá em Betânia, e nós vamos saber que o nome desse povoado é Betânia, porque João vai nos revelar isso no seu evangelho, diz que Marta hospedou Jesus, né? Marta, alguém que ama Jesus, né? Que leva a suspeitar a gente ser até a irmã mais velha dessa casa, até talvez a dona dessa casa, mas Marta é essa mulher da iniciativa, da liderança, da proatividade, do trabalho, do serviço a Jesus. Se o Mestre, se o Deus encarnado, se o Filho de Deus vivo está na minha casa, ela começa a suar, ela começa a se agitar. É preciso arrumar a mesa, é preciso tirar a comida do forno, é preciso passar uma vassoura, porque o Deus está na minha sala. Nós temos que dar o melhor para Ele, nós temos que fazer o que é bom, porque Jesus está aqui. É a pessoa que faz de tudo para agradar os outros, para agradar a Jesus, né? De receber bem. E a grande preocupação dela é se Jesus está na minha casa, então ele tem que estar confortável, ele tem que estar bem servido. Isso faz ela então hospedar a Jesus. Só que diz o verso 39 que ela tem uma irmã chamada Maria, e Maria tem uma personalidade meio diferente assim de Marta, que diz o texto que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha como é que Lucas bota: quedava-se. A palavra é quedava-se. É a ideia de alguém que estava fazendo alguma coisa, vê Jesus entrando, vê a sua irmã recebendo, e ela se maravilha com aquilo, e para de fazer o que está fazendo dentro de casa, e se prostra a Jesus, e começa a adorar Jesus, e começa a ouvir Jesus ensinando, porque é isso que Jesus fazia sempre onde ele parava: ensinava, pregava, anunciava o reino. A ideia dela é a seguinte: se Jesus está na minha casa, então está tudo bem. Se Jesus se senta no sofá da minha casa, se ele está visitando o meu lar, então minha irmã já deu as boas-vindas para ele. O que importa agora é eu aproveitar a presença do Senhor e aprender dele e voltar para ele com fé. Por isso o texto diz: quedava-se aos pés do Senhor, compreendendo, discernindo que a presença de Jesus precisa consolar, precisa fazer os ânimos se acalmarem, se ele está na casa. Verso 40 diz que Marta, essa mulher que parece um furacão, que venta para lá, venta para cá, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Jesus assentado, Maria a seus pés, e Marta para lá e para cá, agitada. E agitada, irmãos, é uma ideia de estresse mesmo, é a ideia de nervosismo,
de super preocupação, né? Aqui Lucas não está falando de uma mera agitação física de fazer as coisas, mas de estresse mesmo, de nervosismo, de inquietação, de ansiedade. Logo na presença daquele que odeia a ansiedade, logo diante daquele que manda o ansioso, o preocupado, o inquieto, o nervoso, a ir ter com as aves do céu e a olhar para os lírios do campo. E nessa agitação, nesse nervosismo de preparar comida, servir a mesa, acomodar Jesus, ela ocupada em muitos serviços, né? O contexto sugere que Jesus estava naquela casa com os 12. Pense nessa cena. 12 discípulos, mais Jesus, Marta e Maria, e se Lázaro estivesse ali também, são pelo menos 16 lugares à mesa. Você já recebeu 16 pessoas na sua casa? É um trabalho muito grande. Mas o problema do texto, irmãos, é que Marta, nesse afã de servir a Jesus, diz no verso 40, que ela se aproxima de Jesus e fala para Jesus: "Ô Senhor, você não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ô Jesus, ordena a minha irmã que venha me ajudar, né?" É uma mania estranha desse pessoal ficar censurando Jesus, né? Mestre, não te importas, né, que pereçamos na tempestade? Mestre, não te importas? É um negócio esquisito essa coisa de dizer a Jesus o que ele tem que fazer. Minha irmã está aí sentada sem fazer nada, e eu estou aqui nessa sueira, nesse cansaço, né? O Senhor manda ela vir me ajudar. E ela pensa assim: essa Maria, minha irmã, uma preguiçosa. Eu estou aqui na correria, do para lá e para cá, e ela sentada com Jesus no bem e no bom, né? Aí o Senhor responde para ela: "Ô Marta, 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 você anda muito inquieta e se preocupando com muitas coisas", né? Jesus fala com esse tom: "Marta, Marta, você está toda errada, minha filha. Para com esse negócio. Você anda ansiosa e preocupada." E a ideia de preocupada aqui é atordoada, transformada, transfigurada. Parece que nem você que está aqui. Servir a mesa, preparar a comida, isso é bom, mas será que essa inquietação tua é razoável? Aí Jesus fala assim para ela, versículo 42: "Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, tua irmã, a quem você critica, escolheu a boa parte, e essa boa parte que ela escolheu não será tirada da vida dela." Ou seja, o que Maria está fazendo é o certo, e essa sua inquietação é errada. Maria, tendo escolhido estar aos pés do Salvador, escolheu a boa parte, o ensino do Evangelho, o anúncio do reino, aquilo que todo servo do Senhor precisa ouvir, para não viver inquieto e se preocupando com muitas coisas, mas quedando-se aos pés do Senhor Jesus. Esse texto revela para nós que, da mesma forma que Jesus exorta essa discípula, Marta, tanto eu e você passamos por inquietações na nossa vida,
que muitas vezes, por se tornar tão repetitivo às vezes, torna a gente pessoas tão preocupadas e tão inquietas, que a gente acaba se afastando dos pés de Jesus e vivendo num estilo de vida que não descansa. E Jesus, nessa passagem, meus irmãos, nos ensina a como nós vencemos essa mesma inquietação na vida, na correria, na dinâmica dos nossos afazeres, que se nós não vigiarmos, rouba o brilho dos nossos olhos que vem do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus nos ensina a vencer as inquietações aqui. Ele nos ensina que nós vencemos as inquietações da vida quando nós valorizamos a presença de Jesus. Essa é a grande verdade. Porque Marta não era uma pessoa mundana, meus irmãos. Marta não era uma pessoa perdida com a vida, mas ela amava Jesus. E o seu problema é que ela quer servir ao Senhor de todo o coração. É alguém prestativa, cheia de iniciativa, mas o seu grande problema é que o seu envolvimento em fazer muitas coisas, com boas intenções, com a motivação correta, com o desejo de agradar a Jesus, esse afã, essa voracidade, esse nervosismo, deixa ela inquieta, preocupada e indignada com a atitude da irmã que faz a coisa certa, que está aos pés do Senhor Jesus, se alimentando da presença dele. Isso acontece com a gente também. Isso acontece com a gente também, porque a gente vive num tempo, numa cultura, num mundo, numa realidade, numa sociedade em que nós estamos sempre sendo demandados a fazer muitas coisas, a correr, a cumprir os nossos afazeres, a resolvermos tudo num dia só, acordarmos cedo, dormir tarde, dinâmica, correria, cansaço por todos os lados. E a gente concentra as nossas energias, as nossas emoções no quê? Nas agendas, nos afazeres diários, no excesso de presente, no excesso de futuro. E isso toma a gente pela mão, suga as nossas energias, cansa a nossa mente e no nosso coração. Todas as coisas que existem, meus irmãos, nesse mundo, para serem feitas, estudar, trabalhar, cuidar de filhos, pensar na vida, resolver coisas, pagar contas, cumprir pendências, tudo isso faz parte. Mas cuidado. Se isso deixa a gente tão inquieto, tão preocupado, tão distraído da presença de Jesus, a gente não está vivendo o projeto dele para a nossa vida. Inclusive, nós podemos ser pessoas assim, até na igreja, até no serviço do Senhor, meus irmãos, no afã de servir o Senhor, a gente corre o risco também de nos esquecermos, de nos alimentar da presença do Senhor. Muitas vezes, até na casa de Deus, nós nos dedicamos e devemos nos dedicar, nós nos esforçamos e devemos nos esforçar, mas se a gente também não vigiar, irmãos, o nosso esforço é tão grande, a nossa inquietação com a própria casa de Deus é tão grande, que a gente vem ao culto e ignora tudo que está sendo feito aqui. Às vezes a gente tem tanta pendência dentro de casa que a gente senta para ouvir a mensagem e a gente não ouve a mensagem, porque a nossa cabeça não está aqui, a cabeça está em casa, a cabeça está na consulta médica, a cabeça está na escola dos filhos, a cabeça está nos planos e projetos, e não para consagrá-los, e não para levar isso a Deus em oração no culto.
mas dividindo a rede, tomando conta do pensamento, onde a palavra do Senhor deveria fluir. Porque esse é o problema, a gente não valorizar a presença de Jesus. A gente fica tão inquieto e tão preocupado com tanta coisa ao mesmo tempo, e perdemos a boa parte que Jesus nos fala aqui. Não é isso? É por isso que a inquietação vem. A ansiedade domina o seu coração e meu coração, meus irmãos, quando Jesus é esquecido, quando Jesus é ignorado, quando Jesus está no sofá da casa e nós preocupados com a cozinha, quando Jesus, temos fé nele, cremos que ele existe, cremos que ele é o Senhor, mas nos esquecemos de descansar nele. Se Jesus é o Senhor, se ele está presente na sua vida, se ele é real para você, em nome de Jesus, não deixe que a ansiedade, a inquietação, os cuidados deste mundo abalem o seu coração. Você cantou um hino nesse culto, você cantou esse hino: os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é ele o meu amigo quando o tentador chegar. Meus irmãos, será que nós somos como Marta nas nossas vidas? Será que só vivemos agitados de um lado para outro, ocupados em muitos serviços, esquecendo de Jesus? Nessa manhã Jesus faz essa pergunta a você, e não é para mim que você tem que responder, é para Deus. Quais são as inquietações que estão distraindo a gente, nos fazendo desperdiçar a nossa vida, quando deveríamos nos voltar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para amar a esse Deus sobre todas as coisas? A segunda lição que Jesus nos ensina é que a gente vence as inquietações que nos afastam do Senhor Jesus, meus irmãos, por meio de uma sede, de um desejo de conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, menos ansioso você será. Quanto mais você no seu coração se propuser a crescer com o Senhor, a ler a sua palavra, a ter vida de oração, a se dedicar a Deus em adoração todos os dias, como diz lá o apóstolo Paulo, a paz de Deus que excede o teu entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Jesus. Maria é justamente essa pessoa. Maria demonstra isso por meio de uma boa obra, que está nos pés do Senhor Jesus. É alguém que, como você leu no verso 39, queda-se aos pés de Jesus, larga tudo o que está fazendo para estar com o Salvador, estar aos pés dele, para escutar a sua voz, falando ao seu coração, ensinando para ela, exortando ela, fazendo ela crescer em conhecimento do Senhor. Ela é alguém que pensa: se o Filho de Deus está na minha casa, para pensar, o Filho de Deus está na minha casa, eu não vou perder tempo com panela, com prato, com mesa, com cozinha. Primeiro eu quero estar com Jesus. Comida, a gente tem o suficiente, água a gente tem o suficiente, o Salvador está caminhando para a cruz, daqui a pouco ele vai embora, eu não vou perder tempo, eu quero aproveitar Jesus ao máximo na minha casa. É o pensamento dessa mulher. E uma coisa triste, irmãos, é que nós nem sempre valorizamos isso. Para muitas pessoas, crentes, membros de igreja, Jesus tem sido apenas
um compromisso religioso na igreja. E igreja, para muitos crentes, tem sido apenas um lugar de bater o cartão de crente. Bate o cartão de crente, fui, e vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu fui pontual. Eu conversava com uma irmã aqui outro dia. Há muitas igrejas, inclusive hoje, não tem mais ensino da palavra de Deus. Não tem escola bíblica dominical, não tem estudo, não tem instrução para as pessoas aprenderem de Deus, irem praticar lá fora essa palavra. O país inteiro, meus irmãos, há cultos inteiros gerados, provocando uma adoração cheia de um fogo de palha emocional, mas sem nenhum conteúdo, nenhum arrependimento para a vida e nenhum alimento sólido da Escritura Sagrada. Maria é alguém que se dedica a ouvir ao Senhor. A ouvir ao Senhor. Conhecimento de Jesus para ela é inegociável. Se Jesus está na minha casa, eu paro tudo. O mesmo pode ser dito da sua vida também. Se Jesus está presente aqui nesse lugar, irmãos, se isso aqui é um ajuntamento do povo de Deus, a sua cabeça tem que estar aqui e não lá fora. Se Jesus está presente na sua casa, no seu coração, na sua mente, o que tem que ocupar você, o que tem que dominar você, o que tem que ditar as regras da sua vida, não são as suas agendas, não são as suas tarefas, mas é o reino de Jesus no seu coração. É a prioridade do reino, né? Maria pensa assim: se o rei do reino, que é Jesus, eu vou buscá-lo. Se Jesus está aqui, ele é o rei do reino do Pai que está nos céus, eu vou buscá-lo em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas na minha vida. Se Cristo está na minha casa, existe salvação na minha casa. E para que haja salvação, eu tenho que estar aos pés de Jesus, e não na cozinha, e não agitada e inquieta, andando para todos os lares. Se Cristo está no seu coração, se Ele é Rei e Senhor da sua vida, se você já entendeu isso, então a ansiedade, as preocupações, os cuidados desse mundo não deveriam, irmãos, ditar quem você é, nem o que você faz. Mas para que isso aconteça, você tem que conhecer Jesus. Você tem que parar de arranhar a superfície e se aprofundar com Jesus. Você conhece o teu Salvador? Ou teu Salvador é apenas uma ideia teórica? O Evangelho que você crê é apenas uma ideia bonita de vida? Um estilo diferente de se viver? Ou é o poder de Deus na sua vida, que livrou você do inferno, que tirou você das trevas, que faz você vencer o tentador, e que reconcilia você com o Pai que está nos céus? Se isso para você é verdade, domine as suas emoções, meu irmão. Domine o seu coração. Tenha domínio, que é fruto do Espírito que habita em você, por meio do conhecimento de quem é Jesus. E Jesus também nos ensina com isso. Adiante disso tudo, nós temos uma atitude de descanso, de descansar na palavra de Jesus. Jesus vê Marta inquieta, preocupada com muitas coisas, e vira para essa mulher como exortação, firme,
Jesus não fala, Marta, calma minha filha, não é assim. Jesus não fala dessa forma, irmãos. Jesus fala com exclamações aqui: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, porém pouco é necessário. Na realidade, uma só coisa é necessária. A sua irmã escolheu a melhor parte. Pare de ser tão preocupada, tão alvoroçada com coisas que são secundárias, e preste atenção naquilo que é realmente importante. Jesus não condena, meus irmãos, o serviço. Jesus não condena o trabalho em si de Marta, mas a sua maneira de fazer as coisas, a sua inquietação, o seu julgamento injusto para com a sua irmã e para Jesus. Quem quer que queira viver para Ele, servindo a Ele, tem que fazer isso com o coração alegre, descansado. Como diz o Salmo, sirva ao Senhor com alegria e se apresente diante dele com cântico. No verso 42, se você for comigo, Jesus profere uma palavra de chamamento ao descanso, dizendo para todo servo de Deus: pouco é necessário. Ninguém pode me impressionar com o seu serviço. Pouco é necessário para que eu seja louvado e agradado. Não é a qualidade da comida, não é a apresentação da mesa, dos pratos, mas uma coisa só é necessária: é estar aos meus pés. É o que o Senhor Jesus quer dizer com isso. Portanto, faça a escolha certa, que é estar com Jesus e ser aliviado por Ele. Ele é quem chama os cansados e sobrecarregados ao descanso, não é isso? E é isso que é realmente importante para a vida, meus irmãos. Jesus está dizendo que essa inquietação, essa agitação que vemos na atitude de Marta, não é o projeto dele para quem quer que queira servir. Jesus manda os ansiosos, os inquietos, olharem para as aves do céu e olharem para os lírios do campo, que são amorosamente cuidados e embelezados pelo Pai todos os dias. Como é que você tem andado com Jesus? Você já entendeu o descanso que Jesus nos dá? Você já entendeu qual é o descanso que você vai ter na eternidade com Jesus? Na sua salvação? E se você já entendeu isso, isso não deveria aliviar você no dia de hoje? Jesus chama a mim e a você com isso a descansarmos nas suas palavras, nas suas seguras promessas que existem no seu Evangelho, e a confiarmos nele, e a trocarmos as nossas inquietações e perturbações da vida pela segurança que há no nosso Salvador. Isso só vai acontecer, irmãos, se Jesus for valorizado por mim e por você. Se nós percebermos o que é essencial na vida com Jesus. Uma ilustração antiga, isso, claro, é uma história, é uma fábula, dizia que uma mulher andava com seu filho pequeno no colo, e andava indo para casa com as suas sacolas vazias e com o filho no colo. De repente ela passa em frente a uma caverna. Ela fica curiosa e ela olha, entra na caverna, filho no colo, 2 sacolas na outra mão, e vê um monte de tesouros, moedas, pedras preciosas, e de repente uma voz diz para ela assim: pegue tudo que você quiser,
Mas não se esqueça do que é mais importante. Você tem apenas 1 minuto. E aquela mulher põe o filho num canto e corre para lá e para cá. E vai enchendo as suas sacolas com tudo que ela pode: tesouro, moedas, pedras preciosas. De repente a voz se repete: você tem apenas 30 segundos. Pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do que é mais importante. E ela vê diamantes no chão, se abaixa, enche a outra sacola, esmeraldas ali, safiras aqui, rubis ali, anéis, cordões. De repente a voz se repete: você tem apenas 10 segundos. Pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do que é mais importante. E ela junta as sacolas pesadas, corre para a porta vai se fechando, as pedras vão rolando e caindo, e a caverna se fecha. E a mulher diz: ufa, peguei tudo o que precisava, menos o filho. E ficou dentro da caverna. Às vezes a gente é assim, irmãos. Estamos buscando muitas coisas, esquecendo Jesus preso dentro da caverna. Quando nós nos esquecemos de valorizar a sua presença, é descansarmos nele. Jesus nos chama nesta manhã a aplicarmos e praticarmos isso, prestando atenção apenas em Jesus. Se Ele é o Senhor da sua vida, escuta bem o que eu estou te dizendo. Pare de ser uma pessoa, meu irmão, minha irmã, que só dá importância a coisas que são secundárias, a coisas que Deus vai acrescentar no seu tempo, no seu modo, de acordo com os seus planos. E preste atenção, concentre o seu coração somente em perceber quem é Jesus na sua vida. Também o Senhor nos chama nessa manhã a crescermos em compromisso com a sua palavra. Se eu e você somos salvos e regenerados pela palavra de Deus, sabe o que a gente deveria fazer mais? Em vez de perder tempo, a gente deveria ter mais envolvimento com a palavra de Deus. Eu estou falando de ler a Bíblia, de orar todos os dias, de termos compromisso com o ensino da palavra na nossa igreja, especialmente com uma coisa que infelizmente é tão desvalorizada nos dias de hoje, chamada escola bíblica dominical. Se nós valorizássemos mais isso, com certeza viveríamos menos ansiosos. Ansiedade se cura, irmãos, com Bíblia, com oração. Isso é indispensável para nós. Ao invés de se viver inquieto e preocupado com tantas coisas, sossegue na presença de Deus. Tenha solitude com Deus. Pare os seus afazeres diários e vai se ajoelhar um pouco, vai orar um pouco. E o que eu estou dizendo aqui, meu irmão, pode ser a coisa mais óbvia, mas é aquele óbvio que tem que ser dito. Crente cresce e se fortalece com oração e palavra. Não tem outra receita, não tem outra promessa, não tem outro caminho para você. Jesus chama você a aproveitar aquilo que Ele ensina para você. Na eternidade nós vamos estar conhecendo a Jesus e devemos conhecê-lo no tempo presente. E Jesus também nos chama nessa manhã a nos alegrarmos e a termos paz somente em Deus, porque a ansiedade ganha terreno no coração onde a palavra de Deus é esquecida. Cristo nos chama ao descanso, a ter paz nele, a nos quedarmos e aquietarmos aos seus pés.
E para Jesus, essa é a melhor parte, que Maria escolheu e que nós temos que escolher também. Você está aos pés de Jesus nessa manhã? Ao vir à casa de Deus, adorá-lo, louvá-lo, render graças a Ele, você faz isso com a certeza de que Jesus está aqui, ouvindo as suas orações e respondendo as suas orações? Pense na sua vida. Se Jesus está presente aqui, Ele é o Senhor da nossa vida. A nossa postura, a nossa atitude com Ele tem que ser como a de Marta, apenas no tocante ao serviço, e não quanto à inquietação. Mas principalmente a nossa atitude tem que ser como a de Maria, que ao ver o Salvador, estar aos pés dele. Quem dera se todos nós, irmãos, fôssemos pessoas com a energia de Marta, mas com a paz que Maria tem, estar aos pés de Jesus. Que Ele abençoe a nossa vida, que Ele nos faça sossegar e nos aquietarmos na sua presença, em nome de Jesus.